É muito bom estar com você nesse domingo maravilhoso. Primeiro domingo de setembro. É o mês que a primavera vem, aleluia. E vai terminar o frio, a chuva, que bom. E como sempre, no primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Se você sabe, entende, o que representa, o que simboliza o pão e o vinho participar, fique à vontade. Do contrário, nós recomendamos que você busque saber mais do que representa, simboliza participar do pão e do vinho. Também quer dizer que todos vocês são muito bem-vindos. E também a você que nos assiste pela internet. Temos gente da França, bonjour para vocês. Oh, aleluia, o meu francês não está muito bom, mas o que eu vou fazer? É só o que eu sei dizer. Temos gente de todo o Brasil e de todo o estado do Rio Grande do Sul nos assistindo agora. É bom estar com você. Coloque aí nos comentários de que cidade você está nos assistindo. O que você está fazendo com sua vida? Você está investindo ou está simplesmente desperdiçando? Gastar ou investir a sua vida? Li a reportagem de um cidadão chamado William Botpost, que em 1988 ganhou um dos maiores prêmios da loteria americana. Seria mais de 90 milhões de reais. E em poucos anos, ele não tinha mais nada. Em poucos anos, ele estava pobre e morreu pobre. Talvez você já ouviu muitas histórias como essa, talvez você conheça pessoas que em determinado momento ganharam uma herança, ganharam um prêmio, e você diz, tiraram uma sorte grande. Mas em pouco tempo desperdiçaram, de pouco tempo gastaram tudo que tinham, e de uma maneira ou de outra acabaram na miséria, na pobreza. E a gente diz, como pode uma coisa dessa? E realmente é triste, realmente é ruim. Mas eu quero que você entenda que mais do que um prêmio da loteria, mais do que um dinheiro que você ganha de uma herança, Deus lhe deu uma vida. Deus deu a cada um de nós uma vida, e essa vida precisa ser vivida de uma forma que ela não seja gasta, desperdiçada. Pelo contrário, eu e você precisamos aprender a investir a nossa vida. Nós não conseguimos controlar quantos anos de vida vamos ter. Não podemos controlar. Jesus chega a dizer, você não consegue aumentar um côvado, um palmo, meio metro, 1 metro da sua vida. Mas a verdade é que apesar de na vida nós não temos muita coisa que possamos controlar, você e eu decidimos o que vamos fazer com o nosso tempo. Você e eu podemos escolher, decidir como vamos viver a nossa vida. E a pergunta que eu trago para você, para nós nessa manhã, é como eu e você estamos vivendo a nossa vida. Você está gastando a sua vida, desperdiçando a sua vida, ou você está investindo a sua vida? E talvez você me diga, como eu posso investir a minha vida? Eu não quero ser como o William, que em poucos anos botou tudo que tinha fora e morreu na miséria. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 9, através do apóstolo Paulo, o seguinte, diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, diz Paulo, como um sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, aqui Paulo faz uma advertência, aqui Paulo chama a nossa atenção, e ele diz assim, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, e porque o dia a trará luz, ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Mas se a obra que alguém construir for consumida, esse sofrerá prejuízo,
contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Como você pode investir a sua vida ao invés de simplesmente desperdiçá-la, de simplesmente gastar a sua vida? A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa viver com a perspectiva da eternidade. Gente, essa é a maior verdade que todos nós precisamos entender. Essa vida aqui não é tudo. Essa vida aqui não é tudo. A sua vida não é tudo o que existe. Você, eu, todo ser humano foi feito com Deus com uma alma imortal que vai viver para sempre na eternidade. E se você não perceber isso, você não entende que esses anos que Deus nos dá é um prelúdio, é um ensaio, é uma preparação, é um teste para onde a nossa alma vai passar a eternidade toda. Por isso que Paulo usa uma analogia de um projeto de construção. Paulo, para ilustrar, para descrever como eu e você estamos vivendo a nossa vida, ele usa a figura de uma construção. Ele está dizendo, você está vivendo na terra e você está construindo algo. E ele diz, veja, cuidado, observe como você está construindo. E ele começa pela fundação. Porque toda construção precisa ter uma base sólida, uma base segura. E ele começa dizendo que a parte mais importante de qualquer construção é o alicerce, a fundação. E ele diz que o único alicerce, a única base sólida para você construir a sua vida é Jesus. É Jesus. Sobre o que você está construindo a sua vida. Gente, é fundamental que você entenda que todos os seus planos, todas as suas metas, todas as suas conquistas, todos os seus interesses, todos os seus sucessos, todas as suas vitórias, não importam se eles estão edificados sobre um fundamento ruim. Vai cair. Vai ruir sobre o que você está edificando a sua vida. Não importa o que você tem ostentado, se a base não for firme, ela não vai permanecer, vai ruir. Por isso, Paulo diz, observe sobre o que você está edificando a sua vida. E eu pergunto para você, sobre o que você está edificando? A minha oração e o meu desejo é que você entenda que não importa o que você esteja edificando, se não for sobre uma base sólida, Jesus, a única base, vai cair, vai dar problema. Mas Paulo fala que depois da fundação, ele diz que você, tendo a fundação de Jesus, você pode usar vários tipos de materiais para construir a sua vida, para edificar a sua vida. E cada um desses materiais que Paulo cita representam a sua vida. Paulo fala de ouro, pedras preciosas. Paulo fala a respeito de palha, de feno, de madeira. Cada uma dessas coisas representa a sua vida e como você administra o seu tempo. Como você gasta ou investe o seu tempo, a sua vida. Em outras palavras, como você vive a sua vida. E Deus está dizendo que é eu e você que decidimos como vamos construir a nossa vida. É uma opção, é uma escolha, é uma decisão pessoal. Cada um de nós pode construir a sua vida com coisas que permanecem. Paulo usa a figura de ouro, prata, metais. E o que isso representa? Ele representa quando você edifica a sua vida focada nos valores eternos. Quando você entende que essa vida aqui vai passar, que a juventude vai passar, que a beleza vai passar, que o vigor vai passar. Agora, nesse encontro que teve em Xangai com grande parte dos poderosos do mundo, um microfone aberto captou, segundo foi noticiado, uma conversa entre o homem mais poderoso da China e o homem mais poderoso
da Rússia falando a respeito. Porque todos os dois já estão acima dos 70, já perto dos 80 anos. E eles falando que hoje, com a tecnologia, as pessoas vão poder viver até os 150 anos. E existem alguns comentários a respeito de algumas práticas extremamente, vamos dizer assim, contraditórias que é feita em alguns países. Mas mesmo que durem 150 anos, vão morrer. Qual a diferença de viver 80 para 150? Se vai morrer. A verdade é que quando você constrói a sua vida, você precisa construir sobre valores que permaneçam. E quando Paulo fala a respeito de construir com prata, ouro e pedras preciosas, ele está falando de valores eternos. Paulo está falando sobre o propósito de Deus. Paulo está falando em você viver a sua vida na perspectiva de um mundo espiritual. Você vive dessa forma? Ou você constrói com outros tipos de materiais que Paulo chama de palha, madeira, feno? O que significa você construir a sua vida com palha, madeira, feno? É quando você vive a sua vida apenas em relação a si mesmo. É quando a sua vida gira em torno simplesmente dos seus desejos, das suas vontades, das suas percepções. É quando você persegue a sua vida toda atrás de coisas que são dessa vida. É quando você vive a sua vida em prol de coisas que são efêmeras, passageiras, que o ladrão rouba, que a ferrugem consome, que a traça corrói. É isso que Paulo está dizendo. Quando você vive a sua vida dessa forma, você vai ter problema. Porque Paulo fala de um dia. Ele usa uma expressão, porque o dia atrará a luz. Ele está dizendo que todos nós, um dia, teremos diante de Deus, estaremos diante de Deus, e a maneira como vivemos a nossa vida, construímos a nossa vida, vai ser provada. A Bíblia chama do tribunal de Cristo. Quando as nossas vidas, as nossas obras, as nossas ações, a maneira como nós gastamos a nossa vida, a maneira como nós investimos a nossa vida, a maneira como você gastou o seu tempo, você investiu o seu tempo, tudo isso será testado. E ele usa a metáfora do fogo. A fundação é a sua relação pessoal com Jesus. Se você está construindo a sua vida sobre Jesus, ele está falando a respeito de que se você tem uma vida eterna com Deus, se você faz parte da família de Deus, se você está com o seu lugar no céu garantido. Mas independente da fundação, existe uma outra construção, que é aquilo que você faz com o seu tempo, é aquilo que você faz com as suas habilidades, é aquilo que você faz com os seus recursos. E é aí que Paulo está dizendo que isso vai ser avaliado, isso vai ser tratado por Deus, e você vai receber a sua recompensa, o seu prêmio. A gente imagina o tribunal de Cristo, muitos imaginam o tribunal de Cristo, encarar Deus cara a cara, como se fosse um momento de punição, um momento de ira. Não, se você aceitou a Jesus, se você construiu a sua vida sobre esse alicerce, você não passa mais por condenação. Quem vai ser condenado, quem vai passar por um tribunal, grande trono branco, são aqueles que não creram em Jesus. Mas se você creu em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, você vai passar pelo tribunal de Cristo. E esse momento não é para punição, não é para castigo, é para recompensa, é para elogio, é para Deus olhar para você e dizer assim: meu filho, minha filha, você foi fiel. Você usou os dons, o tempo que eu te dei, a vida que eu teve, para valores eternos, para a eternidade. Aqui está a sua recompensa, aqui está o seu galardão. Entra no descanso que Deus prometeu. Então, quando você vive com essa perspectiva, quando você tem esse entendimento de que existe uma eternidade e todos nós teremos que prestar conta diante de Deus, primeiro, isso tira de nós o medo, porque Deus não vai nos encarar para nos punir, mas sim para nos honrar, para nos abençoar, para nos recompensar. A música que acabamos de cantar fala a respeito de João Batista, que viveu a sua vida, mas na expectativa de que um dia receberia de Deus a sua recompensa. Ele virá. Mas também
É para que eu e você tenhamos foco na nossa vida. Existem muitas coisas que querem roubar de nós o nosso foco. E talvez você acabe gastando a sua vida, gastando o seu tempo, gastando aquilo que Deus lhe deu de uma maneira tola. Por isso Deus quer que você observe como tem vivido a sua vida. Você tem vivido para a eternidade? Ou tudo que você está juntando são tesouros nessa terra? O que você está juntando nos céus? A segunda coisa, que se você não quer desperdiçar a sua vida, gastar a sua vida, além de viver com a perspectiva da eternidade, você precisa trabalhar junto com Deus. Trabalhe junto com Deus. Deus está agindo na história. Deus tem um plano na história. Deus está construindo o seu reino. Deus está trabalhando e construindo a sua igreja. E Ele nos chama, Ele nos convida a trabalharmos junto com Ele. O texto que lemos de Paulo, Paulo diz: nós somos cooperadores de Deus. Em outra tradução diz: nós trabalhamos juntos com Deus. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que Deus faz coisas em mim, mas Deus faz coisas através de mim. Deus faz coisas em você, mas Deus também quer fazer coisas através de você. É isso que a Bíblia está dizendo. Vejam o que Paulo escreve, está registrado em Atos capítulo 15, verso 4. Então Paulo e Barnabé, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então, eles relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Paulo e Barnabé, agora, diante da liderança da igreja, eles expressam o que Deus fez através das suas vidas. Se você não quer desperdiçar a sua vida, se você não quer gastar a sua vida, você precisa trabalhar com Deus. Você precisa cooperar com Deus. Os trabalhadores de Deus estão trabalhando junto com Ele, estão cooperando com Ele. A minha oração e o meu desejo é que isso mude a sua perspectiva de perceber a sua vida. Deus quer usar você para realizar a sua obra nessa terra, nessa época, nessa geração que é o nosso tempo. Isso é fundamental que eu e você entendamos. Se você é um crente em Jesus, se você é um seguidor de Jesus, em outras palavras, sabe o que esse versículo está dizendo? Que nós somos colegas de trabalho de Deus. Nós somos colegas de trabalho de Deus. Gente, é óbvio que o que eu estou dizendo não é que eu e você estamos no mesmo plano de Deus. Acabei de encerrar uma série sobre quem é Deus. Deus é santo. Deus está acima de tudo e de todos. Ninguém se compara a Deus. Mas o que esse versículo está dizendo, a graça, a maravilha, o privilégio que Deus está dizendo é que para estabelecer o seu reino na terra, para estabelecer a sua igreja na terra, Ele diz: eu quero trabalhar com você. Você vai ser meu colega. Você vai ser minha colega. Por isso, se você não quer desperdiçar a sua vida, você precisa trabalhar com Deus. Você tem tomado o seu lugar na obra de Deus? Você tem sido um cooperador de Deus? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que em muitos momentos Deus fez parcerias. Deus precisava de uma mãe para o seu filho. Deus precisava de uma mulher, de um ventre, para que Cristo fosse gerado. Cristo podia surgir adulto como Melquisedeque, sem começo, sem fim, aparecer, mas Ele precisava de uma mulher que cedesse o seu ventre. E Ele encontrou Maria. Maria foi parceira de Deus, no plano de Deus da redenção. Deus precisava de homens que matassem a fome de Davi, que estava fugindo de seu filho Absalão.
que queria tomar o trono. E Davi estava sem comida, sem mantimentos, no meio do deserto, se escondendo. E Deus encontrou um homem chamado Barzilai. E o texto nos diz que ele foi ao encontro do rei e dos que o acompanhavam com comida, com água, com leite de cabra. Deus precisava de que alguém alimentasse Davi. E encontrou Barzilai. Deus precisava de um homem que corrigisse Davi quando Davi pecou, quando Davi adulterou, quando Davi matou, quando Davi cometeu uma coisa errada. Deus precisava de que alguém fosse lá e colocasse a mão no seu nariz e dissesse: você errou. E Deus encontrou Natã, o profeta, que foi diante de um rei e o confrontou e o colocou diante de Deus para que ele se arrependesse. Deus precisava de alguém que confrontasse alguém com a verdade, que falasse a verdade, e encontrou um parceiro chamado Natã. Deus precisava de um homem que socorresse uma vítima de assaltantes no caminho para Jericó, de Jericó para Jerusalém. Esse homem foi assaltado, espancado, tiraram tudo e jogado como morto à beira do caminho. E Deus precisava de que alguém fosse lá e o socorresse, cuidasse dele. E sabe o que é mais interessante? Passaram duas pessoas pelo mesmo caminho, um levita e um sacerdote, mas não entenderam a oportunidade que Deus estava lhe dando. Mas um samaritano, um homem que era considerado impuro, um homem que não era considerado nem mesmo digno da religião, passou pelo aquele caminho e se tornou parceiro de Deus. Deus continua precisando de homens e mulheres que se coloquem em parceria, em cooperação com Ele. Quando Deus precisou de alguém que visitasse Saulo, cego, sem direção, Deus encontrou em Ananias um parceiro que foi até onde Paulo estava, orou por ele para que os seus olhos fossem abertos, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ananias foi parceiro de Deus. Por isso eu quero que você entenda, Deus ainda precisa de parceiros. Deus ainda hoje precisa de homens e mulheres que se digam, se vejam, que se percebam como instrumentos de Deus nessa geração, nessa época. Você tem sido um parceiro de Deus? Ou você não tem tempo, porque você está correndo para construir a sua vida? Você está correndo tanto com o seu tempo, com a sua energia, e você está dizendo assim: talvez quando eu me aposentar, talvez quando eu alcançar todos os meus sonhos, talvez quando eu alcançar tudo aquilo que eu imagino, se sobrar um tempo eu faça alguma coisa. Você está desperdiçando a sua vida. Você está gastando a sua vida. Deus continua procurando parceiros. Mas talvez você me diga: pastor, quem sou eu para trabalhar junto com Deus? Eu não tenho condições, eu não sei grandes coisas, eu não tenho grandes habilidades, eu não tenho grandes recursos, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Gente, você e eu somos capazes, não pelo aquilo que fazemos, não pelo aquilo que somos, mas por quem Ele é. É Ele que decidiu, é Ele que escolheu nos convidar para andarmos em parceria. Ele olha para você, Ele olha para mim e diz: vamos, você quer fazer parte? Por isso que Paulo, no texto que nós lemos, diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo está dizendo assim: eu sou cooperador de Deus, eu tenho edificado, não porque eu tenho condições, não porque eu sou o cara, não é pelo meu mérito, não é pelas minhas qualificações, mas é pela graça que Deus tem me dado, é pelo aquilo que Ele tem me capacitado. Então eu quero que você entenda que Deus tem te capacitado.
E toda vez que você serve, toda vez que você coopera com Deus, no nome de Deus, não importa o tamanho, não importa a dimensão do serviço, isso importa. Deus quer que você entenda que todas as pequenas coisas, quando feitas para o Senhor, no propósito do Senhor, tem valor, tem significado. Vejam o que a Bíblia diz. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes e trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Quando Deus diz nada, é nada. O que Deus está dizendo, que nada do que você fizer é insignificante, quando é feito para o significado da causa de Cristo. Quando você não está construindo algo para o seu reino, quando você não está construindo algo para si mesmo, quando você não está buscando só as suas motivações, os seus desejos, as suas vontades, quando você não gasta a sua vida apenas em torno de si, das coisas que você quer, mas qualquer coisa que você fizer para a causa de Cristo, tudo importa, tudo tem significado. Porque os olhos de Deus, porque aos olhos de Deus não existem serviços pequenos. Eu estou aqui pregando, existe aqui centenas de pessoas olhando para mim. Parece que o que eu estou fazendo é mais importante do que aquele querido que está lá cuidando do seu carro, do que aquele querido que está lá cuidando da sua criança. Mas isso não é verdade. Aos olhos de Deus todas as coisas importam. E todas as coisas têm significado. Essa é a verdade. Na verdade, as oportunidades mais significativas da sua vida, assim como aquele homem que estava caído à beira do caminho, ferido, machucado, que havia sido violentado, assaltado pelos salteadores, e passou um sacerdote, passou um levita, e apenas um bom samaritano entendeu a oportunidade. O que Deus está dizendo, que as oportunidades mais significativas na sua vida, na minha vida, residem, estão na capacidade de servir de maneira pequena, mas com uma intensidade de coração. Com uma intensidade de todo o coração, não importa o tamanho, não é só pegar microfone na mão, não é só ter crachá no peito, não é só ostentar, aparecer, não. Qualquer coisa é significativa quando feita com intensidade e de todo o coração ao nosso Deus. Por isso, eu quero encorajar você, nessa manhã, a permanecer fiel nas pequenas coisas, que você permaneça fiel naquilo que Deus tem chamado você para fazer. A Bíblia diz assim em Mateus 25, verso 28. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Você e eu seremos servos verdadeiros. Seremos cooperadores de Deus, seremos colegas de Deus, quando eu e você fizermos todas as tarefas como se importasse. Fizéssemos todas as coisas com a maior dedicação. É isso que o Senhor está dizendo, que eu e você precisamos entender que para não gastarmos a nossa vida, não desperdiçarmos a nossa vida, precisamos viver para a eternidade. E trabalhar junto com Deus, ser cooperadores de Deus, vivemos a nossa vida com os valores e os princípios do Senhor. Talvez você me diga, mas numa igreja desse tamanho, ninguém vai precisar da minha ajuda. Você talvez me diga, mas nessa igreja tem tanta gente, funciona tudo tão bem, o que eu posso fazer? Existem N coisas que você pode se envolver. Inclusive agora nós estamos precisando. No dia 27 de setembro, nós estamos fazendo uma ação social lá numa escola, no fundo da Matias. E estamos precisando de pessoas que têm habilidade para cortar cabelo masculino.
temos poucos cabeleireiros masculinos para cortar o cabelo das crianças e dos adultos masculinos que aparecer. Se você entende do riscado, nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem no Philadelphia Kids. Mas tem tanta gente, nós temos mais de 200 voluntários, mas nós temos mais de 300 crianças todo final de semana. E são 3 cultos. Nós precisamos de voluntários que nos ajudem no Philadelphia Kids. Pessoas que talvez você seja pai de uma criança, talvez você seja avô de uma criança, e você pode dizer, eu vou cooperar, eu vou trabalhar junto para fazer diferença na vida de uma criança, de um pequeno, para que ele conheça Deus. A questão é, você tem sido um parceiro de Deus? A questão é, Deus tem usado a sua vida? Pare e reflita. Da semana que passou, quanto da sua agenda, da sua energia, do seu dinheiro, do seu potencial foi investido fora de você e dos seus filhos, das pessoas que você ama? A quem ou como você se dedicou? Não se esqueça. A verdade é que você pode fazer 2 coisas com a sua vida. Você pode gastá-la, desperdiçá-la, ou você pode investir para a eternidade. Porque Paulo e a Bíblia nos exorta dizendo que um dia, Martinho Lutero dizia que para ele só existiam 2 dias. O dia que ele conheceu o Senhor e o dia que ele estará na presença do Senhor. Essa é a realidade de todos nós. Nós hoje que já nascemos, já estamos aqui, só temos diante de nós a realidade de um dia, que todos nós estaremos diante do Senhor. Eu louvo a Deus, porque a IBFC é um projeto que demandou muito trabalho. Desde 94, Deus tem nos colocado diante desse ministério. E a verdade é que Deus nos abençoou. Saímos de um grupo de em torno de 100 pessoas, estamos hoje aí nos 2.000 pessoas. Saímos de uma igreja local e hoje estamos em 9 países do mundo. Saímos de 4 reuniões na semana para 16 reuniões em todos os dias da semana. Saímos de nenhum grupo de crescimento e hoje estamos em 100 grupos de crescimento espalhados pela cidade e municípios vizinhos. Saímos de uma realidade onde nós alcançamos um número pequeno de pessoas. Hoje, através das mídias sociais, nós alcançamos mais de milhões de pessoas. A última registro, nós tínhamos alcançado quase 4 milhões de pessoas nos últimos 6 meses. Tudo isso por quê? Pela graça e misericórdia do Senhor. O Senhor tem sido bom para conosco, mas também pela dedicação de homens e mulheres. Homens e mulheres que se doaram, homens e mulheres que entenderam que foram chamados para serem parceiros, para trabalharem com Deus. Por isso que Paulo, quando o escritor aos Hebreus, quando escreve, ele diz assim, porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por Ele? Ou esquecer-se do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por Ele? E ainda mostram, auxiliando os seus irmãos na fé. E o nosso desejo sincero é que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim. O que a Bíblia está dizendo é que amar a Deus se manifesta no amar as pessoas. E o amar as pessoas significa você se doar, você servir, você ser parceiro de Deus. Deus continua precisando de parceiros. E eu louvo a Deus que Ele encontrou nesse lugar homens e mulheres que disseram sim a isso. E lá no início, em 94, nós tínhamos 2 diáconos na igreja, um casal de diáconos. Na verdade, numa igreja batista existem 2 oficiais, pastores e diáconos. O significado da palavra diácono é um servo, um ajudante, um ministro. E quando você olha para essa palavra no contexto bíblico, ela tem um aspecto geral e um aspecto específico. No aspecto geral, todos nós somos diáconos.
Todos nós fomos chamados para servir, todos nós fomos chamados para cooperar com Deus, todos nós fomos chamados para ser colegas de trabalho de Deus, todos nós fomos chamados para sermos servos do Senhor. Mas quando você estuda a história, quando você percebe o contexto bíblico, você percebe que existe um momento que a igreja escolheu, elegeu algumas pessoas de uma forma específica para uma tarefa, para um trabalho específico. Está ali em Atos. E assim nós saímos de 2 diáconos em 94 para 55 diáconos eleitos. E eu louvo a Deus porque durante todos esses anos, esses homens e mulheres, muitos foram eleitos um tempo, depois deixaram de ser, alguns vieram, outros foram, mas hoje, no padrão bíblico que Deus nos determinou, do caráter, da dedicação, nós temos 55 diáconos. Mas a realidade é que a igreja cresceu, a igreja mudou, a igreja tomou uma outra forma e nós precisamos repensar a nossa maneira de ser. E como a eleição acontece há 2 anos, e a partir do ano que vem, a partir de 3 anos, esse gap, esse tempo entre escolher diáconos em uma eleição e voltar a ser, estava trazendo prejuízo. Então, nós decidimos mudar a forma de trabalharmos com a diaconia. Conversamos com os diáconos, e dos 55 diáconos que nós temos, 22 vão permanecer diáconos eleitos. E os demais estão então sendo jubilados. Por que isso? Porque nós pegamos as mesmas tarefas que esses 55 faziam e dividimos entre 119 pessoas. Os nossos 55 diáconos estavam sobrecarregados, porque a burocracia, o sistema de escolhermos diáconos de 2 em 2 anos estava afunilando, estava trancando o crescimento da igreja. Então, a partir de agora, as tarefas que esses 55 faziam, nós temos 119 pessoas, que são aquilo que chamamos de diáconos voluntários, que vão estar fazendo o mesmo trabalho. E muitos dos que estão fazendo hoje esse trabalho dos diáconos voluntários eram diáconos eleitos, mas entenderam esse novo tempo. E eu quero dar uma palavra a esses 55 diáconos escolhidos, eleitos. Eu quero dar uma palavra àqueles que já foram diáconos no passado, que não são mais diáconos atualmente. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus. E eu quero ler o texto de Mateus que Jesus diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu quero dizer que eu, como pastor dessa igreja, me sinto privilegiado, porque durante todos esses anos eu tive um corpo diaconal que sempre esteve ao meu lado, sempre me ajudou em todas as coisas, não teve feição ruim, mas nos últimos tempos muitos estavam sobrecarregados, porque havia muita demanda, muita realidade e poucos diáconos. Então essa mudança é para promover o crescimento da obra de Deus e envolvermos mais pessoas, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E por isso que hoje, nessa manhã, eu quero honrar a vida desses queridos. Vai estar passando aqui atrás um vídeo com a carinha dos nossos queridos, mas eu quero chamar o Armândio e a Terezinha. Pode subir aqui em cima. Eu quero chamar todos os diáconos que fazem parte. O Armando e a Tereza estão há 20 anos na diaconia. O Antônio e a Geni, 7 anos. O Célio e a Beth estão há 25 anos como diáconos. O Daniel e a Márcia, 2 anos. O Arson e a Mona Lisa, 7 anos. O Inocêncio e a Luziana, 11 anos. O João e a Priscila, 10 anos. O Jorami e a Daniela, 15 anos. O Rodrigo de Andrade e Cláudia Chagas, 10 anos. O Santoli e a Ivone Oliveira, 13 anos. O Valmor e a Solange, 12 anos. A Andréia Rodrigues da Silva, pode subir por ali também, ó, porque senão não pode ficar isso. Vão subindo aí. O Valmor e a Solange, a Andréia Rodrigues da Silva, 1 ano. A Eronita de Freitas, 10 anos. O Ginei Souza Machado, 2 anos. O Jadir, o Dida, 18 anos.
o Joaquim Schneider, 2 anos, a Laura Rosa, 14 anos, o Luiz Verne, 4 anos, o Marco Aurélio, 21 anos, o Fuso, a Maria Leda Pinheiro, 18 anos, a Maria Leda da Cunha, Maria Ieda, 18 anos, a Maria Leda, 24 anos, a dona Marlene Moura, 10 anos, o Patrício Luiz, 11 anos, e a Simone Cardoso dos Santos, 2 anos, e a Vilcia dos Santos, 25 anos. Gente, a gente olhando assim, coube todo mundo aí? Pode apertar, mas de repente faz uma curvinha assim mais para trás. Gente, se juntar, somar todos esses anos aqui, Jesus! Mas sabe o que é lindo nisso tudo? Esse povo fez isso com dedicação, fez isso com apreço, fez isso para a honra e glória do nome do Senhor. Nós nos sentimos honrados. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós vimos o Senhor através da vida de vocês, através da ação de vocês, da fé de vocês. Eles disseram sim ao Senhor. E agora, eles não serão mais diáconos eleitos da igreja, mas eles continuam servindo. É só uma questão de estratégia. Mas eles continuam ligados, mas nós gostaríamos de honrar esse tempo, esse período. E eu vou convidar os pastores, aos queridos, que nós vamos entregar para cada um deles uma placa, como uma homenagem, por esse tempo que estiveram conosco. E eu queria chamar o Célio e a Beth, que vem cá, Célio. O Célio e a Beth são os que estão há mais tempo conosco na diaconia, 25 anos. Na verdade, o Célio, mesmo antes de ser um diácono eleito, o Célio era o meu vizinho de frente. O Célio me conhece desde os 7 anos, né, Célio? Então o Célio sabe que eu sempre fui um guri bonito, porque ele me conhece desde pequeno. O Célio era o meu vizinho e no tempo que eu era garoto, o Célio era dos jovens da igreja. Ele e outros andavam procurando namorada aqui, procurando namorada ali, até que ele achou a Beth em Alvorada. Aleluia. Mas passou-se os anos e o Célio foi, durante muito tempo, serviu em todas as frentes, até que há 25 anos atrás, ele foi eleito diácono da igreja. E essa placa que tem aqui, eu vou ler para vocês. Diz assim: Célio Elizabeth Dias, somos gratos por sua vida e por 25 anos dedicados com amor, fé e fidelidade à diaconia da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Seu serviço humilde e constante refletiu o coração de Cristo, marcando vidas e glorificando a Deus. Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes e ainda servis aos santos. Então eu quero passar essa placa às mãos do Célio e da Beth. Primeiro dizer obrigado por tudo, por todos esses anos. Beth. Olha ali, vamos tirar uma foto ali. Fica aqui, fica assim. Aí, só aqui mesmo. Aí. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses queridos. Esses queridos eram diáconos da igreja, mas existem centenas de outras pessoas que são diáconos sem serem eleitos. Esses eram os eleitos em todas as plenárias que nós tínhamos. Mas existem centenas de outras pessoas como você que está aí, que estão fazendo diferença nesses anos na Filadélfia. E se você não está investindo a sua vida, o que você está fazendo? Pai, nós te damos graça pela vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, que durante todo esse tempo tem servido ao Senhor e servido a nós. Tem sido parceiros teus e tem feito diferença nas nossas vidas. E a história da Batista Filadélfia, Pai, foi construída em cima da graça, da ação do Senhor, mas acima do suor, do trabalho, da dedicação de homens e mulheres, como cada um desses diáconos e diaconisas que aqui estão. Nós te pedimos agora, Pai, abençoa as suas vidas, renova as suas forças, dá-lhe graça e que eles continuem perseverando até o fim, porque, Senhor, o Senhor um dia recompensará a cada um deles de uma maneira tremenda e poderosa. Mas nós honramos, nós te glorificamos e te pedimos, Pai, abençoa a sua casa, a sua vida. Desperta mais homens e mulheres para serem parceiros de Deus nessa época, nesse tempo, nessa geração.
que sejamos uma igreja que verdadeiramente serve e glorifica o nome do Senhor. É o que te pedimos para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia.